fiz um Reels mostrando para vocês lá no Insta como é que foi esse processo criativo. Antes do Reels eu tinha feito um post falando sobre isso, né, contando para vocês um pouco como é que eu estava vendo esse momento de processo criativo e como é que às vezes a gente resgatar alguma coisa que a gente gosta muito de fazer, não precisa necessariamente ser um tricô, ser um crochê, gente, às vezes você pinta, às vezes você desenha, às vezes você organiza, às vezes você gosta de correr, sabe? Mas é importante que a gente não permita que essa confusão do dia a dia, esse atropelo que às vezes a nossa vida que isso abafe o nosso processo criativo. Ó, hoje a gente vai fazer um mix, uma saladinha de frutas aqui. O teor do vídeo realmente é processo criativo, mas eu vou ilustrar esse processo criativo com um pouquinho da minha história de vida, da minha bagagem, com trabalhos manuais, com tricô, com crochê, com a minha percepção, né, desse mais do mesmo que a gente tem visto nas redes sociais e aqui também na plataforma. Todo mundo tentando ser diferente, mas todo mundo fazendo a mesma coisa, porque a gente acaba se inspirando, né, em quem está muito no alto e aí acha que seguir aquele caminho, fingindo que está fazendo diferente, mas estando fazendo igual, que a gente está num caminho certo. E às vezes a gente precisa dar aquela paradinha, olhar para dentro e dizer, aquela pessoa subiu porque ela olhou para dentro, então deixa eu olhar para dentro, vamos tentar fazer o meu, tá? O bate-papo de hoje é mais ou menos isso, ilustrado pela blusa que vocês viram aí na capa do vídeo, que foi a blusa que eu fiz, compartilhei esse processo todo no Insta com vocês, enfim, vamos lá. E é muito louco, eu já conversei com vocês sobre isso em outros vídeos também. A gente aprende porque a gente vai fazer curso de marketing digital, porque o guru falou que era para fazer desse jeito, afirmando que essa fórmula dá certo, que esse jeito funciona, que assim fulano conseguiu não sei quantos milhões. E aí, quando você percebe, tem um exército de pessoas fazendo as mesmas coisas. E eu tenho observado muito o meu comportamento nas redes, o comportamento das pessoas que eu sigo, das pessoas que são próximas a mim, que também conversam bastante comigo sobre isso. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Um dia alguém disse que fazer capas assim, ó, chamava mais gente, gerava mais engajamento, gerava mais curiosidade. O que acontece hoje? Você abre a tua homepage do YouTube, metade das pessoas estão fazendo essas caretas medonhas para chamar a gente para os vídeos. Vocês entendem? Então, assim, incentivam a gente a fazer parte de uma manada, aí todo mundo começa a fazer o mesmo estilo de coisa, tudo que banaliza perde o efeito, porque isso é óbvio, o cérebro começa a se acostumar com isso, a gente já falou sobre isso aqui. Se você começa a ver a mesma coisa à exaustão, aquilo banaliza. Aí as pessoas começam a ficar completamente plásticas, né? Porque é óbvio que uma careta dessa não é a cara que a gente faz no dia a dia. E aí as pessoas começam a deixar de acessar seus conteúdos. E aí você fica, mas por quê? Por quê? Por que estou fazendo o que fulano ensinou, o ciclano ensinou? Por que não está dando certo? Porque todo mundo está fazendo igual a você. E eu sempre fico pensando nisso, porque os meus segmentos são segmentos que estão completamente inchados, né? Todos eles, né? Você vai falar de estilo, você vai falar de moda, você vai falar de beleza. Eu e mais 1 bilhão de pessoas falamos do mesmo assunto. Talvez você fale de comida, ou você fale de decoração, ou você fale de marketing digital, ou você fale de finanças. Também, né? Você e mais 1 milhão falando da mesma coisa. E como é que a gente consegue se destacar desse mar de gente que faz a mesma coisa que a gente? Buscando genuinamente ser autêntico. E o autêntico não necessariamente é aquele chocante, sabe? O autêntico é aquilo que sai daqui, ó, que sai com o pulso. E vamos convir, uma careta dessa não sai com o pulso. Uma careta dessa é você querer copiar o carimbo que outros já fizeram, porque alguém disse que isso aí dá efeito.
E deve ter dado mesmo. E deu, né? Não é deve ter dado, não. Deu, né? Eu acho que eu fiz capa assim 1 ou 2 vezes passados. Até que eu parei e falei, cara, isso aqui não sou eu. Eu sou eu. E os meus conteúdos vão ter que andar por mim. E eu vou trazer para mim a galera que quiser vir comigo, né? E eu converso bastante com os meus amigos, eu tenho muita gente próxima a mim que também produz conteúdo, a gente troca muita ideia sobre essas coisas. Enfim, e o que isso tem a ver com processos criativos de artesanato? Essa blusa aqui é a minha mãe que fez, tá? Minha mãe é falecida, faleceu em 2017. E foi ela e a minha avó paterna que me ensinaram quase todas as técnicas que eu sei. Acho que a única que não foi passada por elas duas foi ponto cruz. Mas a minha história com artesanato também já está contada aqui, está contada no site. Foi por isso que eu comecei muitas coisas que eu faço, que eu fiz. Aquela bolsa de macramê ali também foi metade feita pela minha mãe, outra metade por mim. A gente sempre tinha esses combos. Muita coisa que eu posto no meu feed no Insta, de bolsa, de biju, de blusa, de pullover, enfim, casacos, muita coisa foi feita com a minha mãe ou feita pela minha mãe, né? Ela sempre me incentivou muito a cuidar mais dessa parte do handmade, do feito à mão, a dar muita valorização pelo trabalho manual, não só o nosso, como também de outras pessoas. Minha avó me ensinou patchwork, minha avó me ensinou crochê, o tricô eu peguei com a minha mãe, enfim, foram técnicas de macramê depois também com a minha mãe e fui desenvolvendo isso ao longo do tempo. O fato é que, desde que a minha mãe faleceu, 1 ano depois foi meu pai, né? Mas nesse meio tempo da minha mãe para falecer, para o meu pai falecer, eu tive no Rio, em Niterói, onde a nossa família mora, né? E o meu pai falou, filha, tá me doendo muito ficar vendo tantas malas com materiais da mãe aqui. Você não quer levar? Você gosta de fazer e tal. E quem tá comigo aqui, raiz mesmo, desde a fundação do canal, sabe que eu até tinha uns vídeos. A iluminação era muito ruinzinha nos primeiros, cara. Eu tava mega séria, assim, sabe? É isso que eu tô falando, é sempre a evolução do processo criativo, né? Graças a Deus. E não acho que a gente tem que ter vergonha de nada, tá? Se você tiver vídeo medonho, com áudio medonho, com você parecendo que você tá lendo teleprompter assim, com a cara na câmera, ou aquele vídeo lento que dá sono, cara, é tua memória, é a tua evolução, deixa quieto, faz parte do seu processo criativo. Quem quiser dar dislike, paciência, né? Fazer o quê? Mas é a tua história, a gente não tem que ter vergonha da nossa história, né? O fato é que eu trouxe muitas coisas de lá e somei aqui com tudo que eu já tinha, porque para quem não sabe, eu tive uma fabriqueta em casa de marca de biju, né? Doei muita coisa dos meus materiais, fiquei realmente com cristal, com pedras, que são coisas que eu posso usar mais para frente. Não fechei nada, mas está tudo meio que pausado, porque o meu coração pulsou muito grande por isso aqui, a minha veia de comunicóloga por formação e especializações que eu tenho na área, falou mais alto e aí eu decidi realmente dar um gás maior na minha vida como produtora de conteúdo. Também não é segredo para ninguém, não tenho vergonha de falar isso, eu trabalho absolutamente sozinha, do comercial para negociar preço de público com marca, até a produção, edição, preparação de pauta, roteiro, tudo. Eu faço tudo sozinha, né? Hoje, ainda, 2021. Então, eu precisava dedicar mais tempo para isso, né? Fora isso, tem meus clientes de mentoria, bom, enfim, né? Todos os conteúdos são distribuídos nas plataformas. Mas o fato é que eu trouxe aquilo tudo para cá. E aí aquilo ficou parado aqui, eu ia guardando as malas num canto, depois arrumava lá na área de serviço, enfim. Eu não cheguei num ponto de pegar aquilo tudo e olhar. E quando esse bichinho do, cara, esse processo criativo está precisando de um oxigênio, você tem que melhorar isso, está muito repetitivo, está todo mundo fazendo igual, está te incomodando, vamos mexer. Eu comecei a resgatar essas coisas. E aí eu falei, eu estou precisando mexer com a mão. A biju é um negócio que eu amo fazer, mas acontece que, assim, demanda um espaço e uma logística muito diferente. Eu teria que ir para o centro de São Paulo comprar mais material. Enfim, no meio de pandemia, isolamento social, eu falei, não, o que que eu tenho aqui? E aí eu abri as malas e as caixas, mostrei para vocês isso nos stories também, peguei linha, peguei lã, comecei a separar tudo. E daí eu resolvi dar uma reciclada nas técnicas, né? O que tá rolando agora? Porque, cara, eu aprendi a fazer isso anos 80, entendeu? Comecinho dos anos 80. Eu tô vendo uma galera hoje fazendo, dando nomes diferentes para os pontos. O ponto alto que eu aprendi hoje, eles chamam de ponto médio, sabe? Umas variações assim, que ok, né? Cada um desenvolve de um jeito. E o crochê tem muito a ver, assim, com a adaptação, aliás, qualquer coisa manual, né? Tem muito a ver com a adaptação, com a tua leitura
para aquilo ali. Aí eu caí no canal da Marie, que eu não conhecia, é uma fofa, uma menina jovem, bacana, antenada, a formação dela é em moda, então a forma dela crochetar, hoje, por exemplo, todo mundo chama de tecer, né? Vai vendo as diferenças, já é uma forma mais moderna, sabe? Ela tem muito bom gosto para produzir as coisas e por conta dessa vivência de moda também, ela entende muito bem de colorimetria. Então ela pode fazer a coisa mais simples do mundo, mas não tem aquela cara cafona, não tem coisa feita, sabe, em 1325, é tudo para frente, assim. Eu me identifiquei bastante com o estilo dela. E aí ela mostrou uma blusa colorida também, com listras e tudo mais, nesse ponto que eu fiz no ponto alto, né? Ela mostrou o ponto do jeito que ela faz, assim, mas eu adaptei a blusa, adaptei manga, enfim, eu fui adaptando, mas o conceito do negócio eu achei interessante, as listras eu achei interessante, concordei bastante com a forma de distribuição das cores, e aí eu joguei com o que eu tinha aqui, tá? Vou deixar o canal dela aqui embaixo, se você gosta de crochê também, curte receita, essas coisas, né, é interessante você ter como fonte, porque o canal dela é exclusivo para crochê e ela mostra muito os processos de ponto do trabalho dela, tá? Mas o que eu queria dizer para vocês é que para mim isso foi muito importante. Eu fiz um Reels mostrando para vocês lá no Insta como é que foi esse processo criativo. Antes do Reels eu tinha feito um post falando sobre isso, né, contando para vocês um pouco como é que eu estava vendo esse momento de processo criativo e como é que às vezes a gente resgatar alguma coisa que a gente gosta muito de fazer, não precisa necessariamente ser um tricô, ser um crochê, gente, às vezes você pinta, às vezes você desenha, às vezes você organiza, às vezes você gosta de correr, sabe? Mas é importante que a gente não permita que essa confusão do dia a dia, esse atropelo que às vezes a nossa vida que isso abafe o nosso processo criativo. Tem gente que escreve muito bem, que gosta de escrever poema, poesia, história, né? Diário. Eu tenho o hábito de escrever, eu já falei com vocês sobre isso, eu tenho um caderno aqui que eu chamo de Caderno dos Aspectos Positivos. Eu todo dia escrevo 3 coisas no final do dia que foram muito bacanas que aconteceram naquele dia. E nessa pandemia aí, rolou dias que eu não conseguia escrever, né? Tudo isso foi me chamando muita atenção, sabe? Quando eu fiz mentalmente as minhas metas de 2021, comecei a preencher o meu planner e tudo, eu notei uns buracos, eu notei algumas dificuldades, eu vi que eu estava tropeçando para algumas coisas e eu fui juntando esses sinais todos. Resgatar essa questão do crochê, do tricô, para fazer minhas bolsas de novo, para fazer minhas blusas, ter mudado esse cenário aqui para mim, tudo isso foi processo, foi acontecendo, sabe, no passo a passo. Para quê? Para que eu chegasse nesse ponto de dizer, olha, isso aqui é um pedaço da minha raiz. Né? Não sei se eu quero ter marca, não sei se eu vou fazer para vender. Nesse momento não é esse o ponto. Nesse momento isso aqui equilibra o meu processo criativo para minha comunicação. A gente não precisa ser uma coisa ou outra. Inclusive, uma das tendências de profissional do futuro é esse profissional multiprojeto, multifacetado. É aquela pessoa que pode sim ser uma pessoa que adora edição ou que curte muito fotografar, mas também adora escrever, aquela imagem obsoleta que a gente tinha, né? Ah, tem que ser especialista, porque se não for especialista você acaba não sabendo nada. Isso está meio caindo, aquelas regras todas que a gente viveu, elas estão passando por ressignificados, né, por rupturas muito sérias, né? Quando eu mudei o cenário, trouxe aquela bolsa para cá, um monte de gente no Insta me chamou a atenção, falou: "Nossa, Cris, ficou lindo, ficou muito a tua cara". O primeiro vídeo que eu fiz nesse fundinho aqui da minha sala e não sentada na mesa, né, com aquela cadeira, parece cadeira de gamer, né, mas é uma cadeira de escritório atrás de mim, eu mandei para uma amigona minha que me conhece virado do avesso. Ela falou: "Cara, tá muito a tua cara", porque assim, tem ali, ó, a estatueta do balé, que é parte da tua história, tem as plantas que você ama, tem teu artesanato na parede, tem as bolsas que você adora, tem um quadro com purpurina, que é aquele Find Joy in the Ordinary, que tá aqui, ó, tá vendo? Tem algumas coisas coloridas ali. Enfim, eu fui mudando a cara do meu ambiente de trabalho, do lugar que eu converso tanto com vocês e da profissão que eu escolhi, que é a comunicação,
para que ficasse do meu jeito, entendeu? Tudo isso é processo criativo. Então, para você que de repente está passando por alguma situação aí de, nossa, eu estou sentindo que eu estou rodando e não sai do lugar. Nossa, para mim é muito difícil criar roteiro, criar texto, criar coisas para a vida, sei lá, né? Ou no próprio trabalho, caso não tenha nada a ver com o YouTube, você chegou nesse vídeo por conta do título, ou até no seu crochê também, no seu artesanato. Entenda que é construção, é passo a passo. Um negócio, primeiro, no meu ponto de vista, é a gente não desanimar. Segundo, é a gente ter um pouco de amor, sabe, pelo próprio caminhar, inclusive pelas dificuldades, gente. Porque se você não tiver amor pela sua dificuldade, dificilmente você vai chegar numa solução feliz. Você pode chegar numa solução tecnicamente ok, mas ela não vai ser uma solução realizadora. Por quê? Porque ela não saiu daqui. Para a gente levar alguma coisa para fora, oferecer um trabalho, um serviço para o mundo, aquilo precisa pulsar. A situação de você fazer só porque aquilo dá dinheiro é tentar correr pela lateral, sabe? E isso dificilmente vai te dar uma realização de médio para longo prazo. É provável que antes disso você caia numa depressão horrível e o dinheiro todo que você ganhou, sendo tecnicamente ok, vai com médico e remédio tarja preta. A probabilidade é grande, eu tenho vários exemplos na minha vida que comprovam isso. Não desejo isso para ninguém, né? Eu tive ansiedade, tive pânico. Outros amigos tiveram realmente que entrar em tarja preta com depressão. Estão tomando ainda. Então, assim, se a gente consegue ter tanto sinal em volta, por que não aproveitar, sabe? Por que não usar? Então, processo criativo não depende de você fazer 300 cursos. Processo criativo não depende que você tenha um big projeto. O processo criativo depende que você realmente se permita fazer. Entender que é tentativa e erro. Essa blusa, por exemplo, quando eu cheguei na metade da parte da frente, eu tive que desmanchar. Por quê? Porque eu medi errado, ela ficou gigante em mim. Eu visto 36, tô saindo de um 38 voltando para o 36. Eu tenho uma estrutura de osso mega leve, eu sou mignon, e eu fiz uma medida para um tamanho, sei lá, 40, 42. Não daria para eu continuar. Eu poderia ter feito na preguiça e depois falar, ficou oversized, né? Queria um negócio. Não, eu não queria um negócio solto, eu queria um negócio justo. Então vamos desmanchar e fazer de novo, entendeu? Processo criativo é isso. Então, queria muito soltar esse vídeo para vocês agora no começo do ano. Tem um turbo mais forte, né, para pegar de criação, de pegar de ideia, para fazer o ano acontecer. Eu queria muito trazer essa mensagem para vocês. É uma mensagem que está um pouco diferente, né, do conteúdo que normalmente eu trago, mas em outros vídeos que eu fiz assim de bate-papo, conversando com vocês, vários amigos do canal aqui disseram, ai, Cris, faz mais vídeo assim, é tão legal, né, dá esse respiro de resenha, de estilo, a gente consegue entender um pouco mais a tua cabeça e ao mesmo tempo você traz ideias de comportamento que inspiram a gente. Então essa vai ser uma proposta para 2021. Tá? Espero que esse vídeo te inspire aí, que faça você pensar, que teu processo criativo realmente comece a fluir. Se tem alguma coisa que você gosta de fazer profissionalmente ou simplesmente por hobby, garra isso com força, viu? Garra com força e faz. Nem sempre é para mostrar para os outros, nem sempre é para postar, nem sempre é para gravar. Às vezes é só para você. É para você ter aquilo ali como um elemento, como um símbolo que você olha e fala assim, vamos que vai dar certo, sabe? A gente precisa equilibrar, gente. Principalmente quem trabalha muito com carreira analítica, sabe? Sentado na frente do computador, vendo planilha, vendo número, trabalhando com coisas que exijam muito do nosso mental. A gente precisa equilibrar. Pode ser seu contato com a natureza, sua corrida diária, seus exercícios, sua comida, seu artesanato, o que for. A gente precisa ter mais equilíbrio e o processo criativo, do jeito que você conseguir fazer, vai te ajudar muito, eu tenho certeza absoluta, tá? Se esse vídeo te ajudou, lembra de deixar o seu like, que me ajuda, tá? Comenta aqui embaixo o que você está fazendo por você nesse ano, para estimular o teu processo criativo. Lembra de compartilhar o vídeo, é só clicar aqui embaixo em compartilhar. Compartilha com aquela galera, com seus amigos, com seus familiares, seus pais, seus avós, enfim, quem você quiser, que de repente pode se beneficiar desse conteúdo também, tá bom?
Eu espero que vocês tenham gostado aí do meu trabalhinho, né? Esse daqui foi Mames que fez, um ponto maravilhoso. Ela adorava pontos complexos e sempre vinha para que eu arrematasse, para que eu costurasse, para ter assim um pouquinho do toque de cada uma, sabe? A gente sempre fez essa jogadinha aí e fica o legado dela todo, né, gente? Com memória afetiva maravilhosa e uma história linda que eu posso aproveitar para minha vida, tá bom? Beijo enorme para vocês, até a próxima. Tchau.